Olá pessoal, tudo bem com vocês? Prof. Paloma de novo aqui e no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo sobre o movimento retilíneo uniforme. Só que agora vai ser alguns exemplos para frisar sobre função horária da posição. Tranquilo? Vamos para o primeiro exemplo, olha só. Determine o tempo necessário para que os móveis da figura a seguir se encontrem. E ele nos fornece a posição inicial do carro em azul, a posição inicial do carro em vermelho, 400 km, a velocidade do carro em azul de 30 km por hora e a velocidade do carro em vermelho em 50 km por hora. Tranquilo? Vamos destacar pontos importantes. Olha só. Determine o tempo necessário. Então, ele quer saber o intervalo de tempo. Que intervalo de tempo? Quando esses dois objetos vão se encontrar. Tranquilo? Vamos separar e anotar esses dados. Olha só, posição inicial do carro em azul 0 km, velocidade 30 km por hora. Posição inicial do carro em vermelho 400 km, velocidade de 50 km por hora. Prof, o que é esse se encontre? Vamos pensar o seguinte, vou pegar aqui dois objetos, essa caneta e esse tubo de cola aqui. Vamos pensar que aqui é o carro em azul, porque a tampa está azul, e esse aqui é o carro em vermelho, tá? Eles estão inicialmente em posições distintas. Quando eles se encontrarem, vocês concordam comigo que eles vão estar na mesma posição final? Olha só, assim, posições distintas. 0 km, posição inicial. 400 km, posições iniciais. 50 km por hora, 30 km por hora. Em que intervalo de tempo isso aqui vai acontecer? Ou seja, qual que é o intervalo de tempo em que a posição final desses dois objetos é a mesma? Tranquilo? Vamos dar sequência. Olha só, então a gente já sabe que é a mesma posição final. A gente lembra que função horária nos fornece posição final igual a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Nesse caso, se é a mesma posição final, a gente pode igualar essas duas expressões para encontrar o intervalo de tempo. Tranquilo? Vamos fazer isso? Olha só, no lado esquerdo da nossa expressão, como a gente igualou aqui, a gente vai escrever a equação horária da posição do carro em azul. E no lado direito, a equação da função horária do carro em vermelho. Aqui é muito importante destacar que esse sinal de velocidade é negativa. Mas por que, prof? Olha só. Se a gente adotar o eixo positivo assim, esse carro em azul está se deslocando no sentido positivo. E esse aqui está no sentido contrário ao carro em azul. O carro vermelho está no sentido contrário. Então, a gente considera o sentido da velocidade como sendo negativo para que eles se encontrem. Se fosse positivo, ambos se deslocariam assim. Tranquilo? Então, substituindo os dados da expressão, a gente tem posição inicial do carro em azul é 0 km, velocidade de 30 km por hora, vezes o tempo que a gente quer saber. Posição do carro em vermelho, 400 km, menos 50 km por hora da velocidade, vezes o tempo que a gente quer saber. Basta manipular essa expressão, então 400 está no lado direito, vai para o lado esquerdo, fica negativo, e os 30 está no lado esquerdo, vai para o lado direito, fica negativo. Multiplica tudo por menos 1 para ficar tudo negativo, que não tem tempo negativo, então a gente tem tempo de 5 horas, que é quando os carros vão se encontrar. Tranquilo? Vamos fazer mais um exemplo? Olha só, um móvel com uma velocidade constante, igual a 20 metros por segundo, parte da posição 5 metros de uma reta numerada, de acordo com o sentido positivo da reta. Determine a posição do móvel após 15 segundos do movimento. Tranquilo? Destacando pontos importantes, ele nos fornece a velocidade constante, 20 metros por segundo. Outra coisa também muito importante, posição, parte da posição 5 metros. Se parte da posição, significa que é a posição inicial do objeto. E o sentido positivo, que ele nos diz qual que é o sentido do movimento. Após 15 segundos, ele quer saber a posição do móvel. Tranquilo? Anotou esses dados, a gente sabe que tem que substituir na equação da função horária, para a gente determinar a posição. Então, posição final igual a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo.
Então, a gente tem posição inicial, tem o sentido positivo da velocidade, tem a velocidade e o intervalo de tempo, e ele quer saber a posição final. Basta substituir os dados na equação. Posição final igual a 5 mais 20 vezes 15. Resolvendo, então, a gente tem posição final de 305 metros, que é a alternativa C, 305 metros. Tranquilo? Pessoal, obrigada pela atenção. Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários que a gente vai estar respondendo. Obrigada!